Olá a todos e todas, eu sou Maria Daniela, da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação e vou mediar o debate da terceira mesa da quarta jornada da Gerência de Relações Étnico-Raciais, intitulada ERE em Ação, Caminhos e Perspectivas para Futuros Possíveis. O tema desta mesa é multilinguagens, ampliando repertórios, narrativas e representações positivas. Nela, debateremos sobre o fecundo papel das multilinguagens e conheceremos estratégias educativas que, através da literatura, da dança, do audiovisual e teatro, contribuem para o desenvolvimento de uma educação para as relações étnico-raciais. Agora vamos para a apresentação dos nossos convidados, começando pela professora Karina. Bem, eu sou a Karina, eu sou pataxó, eu sou pedagoga formada pela UFRJ, mestre em educação, também formada pela UFRJ, e atualmente eu curso doutorado em educação, também na UFRJ. A minha pesquisa é sobre a literatura indígena, que é muito a partir desse meu lugar, enquanto sujeito indígena, enquanto mulher indígena pataxó. Então, eu tenho me dedicado a essa pesquisa desde a monografia de final de curso, que há mais ou menos há 6 anos, e é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço muitíssimo o convite a Geré. Obrigada, Karina. Agora vamos para o professor Marcelo. Bom, eu sou Marcelo Andriotti, professor de artes cênicas, formado em licenciatura, formado também em bacharelado em artes cênicas pela Unirio. Estou na rede desde 2010 e há alguns anos no nível central, atualmente na gerência de projetos pedagógicos extracurriculares. Estou super feliz pelo convite, feito pela GERER, para a gente poder falar um pouquinho da Mostra Municipal de Multilinguagens, que este ano tem como tema principal justamente a influência dos povos originários na formação da nossa identidade cultural. Obrigada, professor Marcelo. Agora eu convido a professora Luana Siqueira para falar um pouquinho. Olá a todos, sou a professora Luana Siqueira. Primeiro queria agradecer a Geré, por esse convite, é uma felicidade estar aqui, uma honra estar aqui participando dessa mesa com os colegas da rede. Eu sou formada... Sou mestre em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, debatendo assuntos relacionados à educação para as relações étnico-raciais. Também sou especialista em inclusão em educação, debatendo a Lei 10.639 na prática dos professores de Educação Física. Sou professora da rede já há 8 anos, é uma trajetória aí pequena, mas já significativa na rede. E também sou brincante e pesquisadora do grupo Zanzar, um grupo de danças populares idealizado pela professora Laís Bernardes, lá da UFRJ. E sou autora, junto com o professor Rodrigo Lema, do livro, do e-book Danças e Relações Étnico-Raciais. Obrigada, Luana. Então, seguimos com o professor Marco. Sou Marco Aurélio, também agradeço ao convite da GERER, de a gente poder estar participando dessa mesa aqui juntos. Sou professor da rede há 5 anos, sou pedagogo de formação, então atuo nos anos iniciais, trabalho com crianças ali na infância, segundo segmento da infância. Sou atualmente doutorando em educação. Eu trabalho desde da minha graduação um pouco esse mergulho, esse caminhar com cinemas negros. Então, atualmente, eu tenho me dedicado a realizar cinema negro com os crias de Manguinhos em sala de aula. Professora Karina, a literatura tem sido um dispositivo valioso para a implementação da ERE. Você pode compartilhar conosco um pouco do seu trabalho com questões relacionadas à literatura indígena? É interessante entendermos a literatura indígena conforme alguns referenciais teóricos, como Daniel Munduruku, Trudoado Rico, Ailton Krenak, como aquela literatura que ela é para além do objeto livro. É claro que o objeto livro ele é importante no sentido da difusão, do alcance em que ele tem. Ou seja, a criança na sala de aula, a criança no espaço escolar, ela tem acesso a esse objeto, seja por via de algum programa governamental ou por via de algum livro que esse professor ele oferece e leva à sala de aula. Agora, quando a gente entende a literatura indígena, segundo esses referenciais teóricos, para além do objeto livro, nós podemos também englobar
a dança, os cantos, os contos, também como literatura indígena, as cestarias, os grafismos. Então, tudo isso amplia esse repertório desde as crianças pequenas, desde as crianças da creche, que têm acesso a essas linguagens, digamos assim, até as crianças mais velhas, até os adolescentes, jovens, adultos. Então, essa literatura ela tem uma importância também nesse sentido. E, de acordo com a minha trajetória, eu tenho pensado na literatura como essa possibilidade de demarcação simbólica de território. Então, o que isso quer dizer? Que os sujeitos indígenas têm produzido, a partir de um panorama político, histórico, de muitas questões em que os sujeitos indígenas foram colocados historicamente como aqueles que perderam, quando nós temos um livro assinado por esses sujeitos indígenas, por essas mulheres e homens indígenas, é também uma possibilidade de dizer, sim, estamos aqui, nunca mais um Brasil sem nós. Então, enquanto professora de biblioteca, é um pouco desse trabalho que eu tenho feito com os meus alunos, com as minhas alunas. A partir dessa literatura, seja o objeto livro ou também os cantos, as danças, os grafismos, as cestarias, pensar na Lei 11.645, que é uma lei que trata da obrigatoriedade também das temáticas indígenas na escola, mas para além da lei, é entender os sujeitos e povos indígenas como formadores e sujeitos contemporâneos dessa sociedade. Professora Luana, você tem desenvolvido práticas e reflexões muito importantes através da dança. Pode compartilhar conosco um pouco? Sim, eu tenho pensado bastante o currículo da educação física, né, que ele tem uma construção histórica também majoritariamente da cultura eurocêntrica, então eu fico repensando como a gente pode, né, trabalhar esse currículo dentro dessa perspectiva das relações étnico-raciais, e aí, né, dialogando com essa mesa aqui sobre multilinguagens, então pensando, né, na dança, né, como um potencial para a gente trabalhar essa temática dentro da escola, e aí eu compartilho aqui com vocês uma prática, né, realizada com o balé afro, com o ensino do balé afro com as crianças, e a potência, né, desse trabalho. Então, a gente trabalha a partir da dança, né, a partir do balé afro, e aí a gente compartilha, então, uma referência, né, positiva, que é a Mercedes Batista, né? Então, a gente traz a Mercedes Batista para o contexto, para a história, né? Quem é Mercedes Batista, né? Foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal. Então, a gente dialoga também com o patrimônio, né? O que é o Teatro Municipal, quem acessa o Teatro Municipal. Então, a gente faz todo esse diálogo com os nossos alunos, e para além desse diálogo, né, a gente consegue trabalhar a partir dos valores culturais, né, que o balé afro traz. Então, a questão da relação com os elementos da natureza, né, então, a conexão da cultura africana com os elementos da natureza, com a questão da conexão com a terra, né, a gente também trabalha a questão da religiosidade. Então, é muito importante a gente trazer essa temática da religiosidade para a escola, né, no diálogo com as crianças. E aí, de que forma a gente faz esse diálogo, né? A gente não está falando sobre um ritual religioso dentro da escola, a gente está trazendo a referência cultural, né, dessa prática com as crianças. Então, nesse trabalho do balé afro, a gente trouxe uma relação simbólica, né, de Oxum com os alunos. Então, a gente trouxe a referência do espelho de Oxum para falar da autoafirmação, né, para falar de uma construção de identidades positivas com os alunos, né? Então, a gente fez um trabalho com toda a gestualidade desse balé afro e a gente trouxe essa referência do espelho e os alunos falaram, né, frases de autoafirmação. Eu sou bonito, eu sou maravilhoso, né, eu sou inteligente. Então, assim, foi um trabalho muito rico, né, e a gente pôde perceber no decorrer do processo, né, o quanto essas crianças se empoderaram, né, o quanto essas crianças, elas começaram a construir outros olhares sobre si, né, sobre a sua cultura. Então, assim, são possibilidades, né, caminhos possíveis de a gente ampliar essas narrativas, esses repertórios, aí também com a educação física antirracista dentro da escola. Obrigada, professora Luana. Professor Marco Aurélio, gostaria de pedir que você compartilhasse conosco um pouco do seu trabalho mobilizador através do audiovisual. Como eu disse antes, né, esse meu trabalho começa desde a da graduação, que eu venho pesquisando, né, como pesquisa acadêmica, com cinema, mas quando eu entro na prefeitura, eu começo a ver possibilidade de aplicar, né, todo esse repertório, essa gramática acadêmica que a gente tem na formação científica, né. Então, eu entro muito no momento da pandemia ali na escola, né, então a gente tem muito esse movimento de abraçar o audiovisual na pandemia, né, como uma ferramenta pedagógica ali, já que a gente não tem esse contato, né, então a gente tentou aquecer ali essa relação entre professor, aluno e famílias a partir do audiovisual, né. Então eu começo a catalogar, a fazer uma curadoria de filmes,
E eu crio uma ferramenta pedagógica, que é um Padlet, que ele é chamado Menorzada Vai ao Cinema. Então, ela é como se fosse um catálogo de uma Netflix, né? Só com filmes do YouTube. Então, eu vou botando lá vários filmes que dialogam com a questão da 10.639, mas também da 11.645. Então, eu vou criando esse catálogo de filmes, todos os filmes que estão ou no Vimeo ou no YouTube, para levar para essas crianças alguma coisa, não só um trabalho prático, um exercício de alfabetização, né? Mas também dialogar com esse aprendizado mais formal, com também a linguagem, com as narrativas do cinema, né? Então, acredito que o cinema ele tem muito dessa questão da multilinguagem, né? Ele tem um pouco da escrita no roteiro, tem um pouco da dança ali na performance, tem um pouco do teatro também na atuação, né? Então, ele vai também abraçando a música e várias outras estéticas assim, né? Então, depois da pandemia, né, eu comecei a pensar em como tornar esse trabalho mais corporificado mesmo, né? Então eu compro um material um pouco melhorzinho assim, né? Apesar de ser possível também fazer cinema com celular, com tablet, com materiais mais simples, mas eu compro uma câmera profissional, mas também simples, né? E começo a fazer curtas em sala de aula com essas crianças, né? Então na turma do ano passado a gente fez 2 curtas, e foi um movimento muito da gente não chegar só com um roteiro fechado, né? Foi muito de eu apresentar para eles essas possibilidades de fazer cinema e a gente fazer o cinema nas multilinguagens, mas também na coletividade, né? Então, um processo coletivo, de eu e minha turma, né? E a gente também criou uma identidade muito coletiva da turma, que eles mesmos acabaram se intitulando como a Tropa Inteligente, né? Então, eles pegam essa gramática, esse repertório ali do CRIA, de Manguinhos, né? Esse verbo, né? Essa gíria, né? Da tropa, mas é uma tropa que brinca, zoa, mas é uma tropa também inteligente, né? Então, acho que viver o cinema na sala de aula, né? Quando a Bell Hooks fala também, é muito de ver essa magia, esse encantamento do cinema, mas também lidar um pouco ali com a realidade, né? Que às vezes é dura, é crua, mas também é potente, né? É abraçar essa potência de criação dessas crianças. Obrigada, professor Marco, pelas contribuições. Professor Marcelo, a GPPE realiza um trabalho muito importante dentro da rede relacionado às multilinguagens. Você poderia compartilhar conosco um pouco sobre a mostra de multilinguagens desse ano? Então, a gente teve a mostra de multilinguagens, é uma mostra que tá no 4º ano, e dentro dela, né, a gente abraça as mostras artísticas. Entre elas tem a mostra de dança, que está fazendo 41 anos, mas tem o Festa, tem o FECEM, tem os Sons do Rio, tem o Lentes do Olhar. São 5 grandes linguagens trabalhadas na mostra de multilinguagens. Esse ano o tema é Brasil e seus Brasis, a influência dos povos originários na formação cultural brasileira, à luz da Lei 11.645. E por que a gente chegou nesse momento, né? Ano passado a gente comemorou os 20 anos da 10.639 e os 15 da 11.645. Foram 985 trabalhos, mas a gente viu, né, a lacuna que existia entre os trabalhos que tratavam especificamente dos povos originários, né, com uma pesquisa no campo, um edital feito com mãos de professores das 11 coordenadorias. Nós chegamos nesse edital e nesse tema, né, que é tão importante e que é de direito, né, dos nossos estudantes. Então, assim, quem quiser mais informações, semanalmente o Instagram da GPPE está trazendo pílulas de conhecimentos. Eu acho que é um tema importante para a gente estudar, para a gente aprender juntos, né, a trabalhar, falar sobre uma história que muitas vezes é negada para a gente, né? Nós, pelo menos a minha geração, aprendeu uma história que é completamente diferente do que a gente está conseguindo levar para a sala de aula atualmente. Então é um momento de todos os professores se unirem, né, nessa causa, né, nesse tema tão importante para a nossa história. Então, assim, o nosso fomento, a nossa ideia é um convite para que os professores estudem, né, tenham ferramentas para trabalhar sobre a cultura dos povos originários brasileiros e como isso influenciou na nossa cultura, né? Como a nossa colega falou, sair muito do estereótipo, entender que é uma cultura contemporânea também, que ela está no dia a dia, e o que isso está influenciando a gente, no que isso influenciou em toda essa nossa trajetória. Então, todos os trabalhos, a gente tem esse desejo profundo que realmente retratem, de alguma forma, o que os povos originários trouxeram para a nossa cultura, e o mais importante, que é trabalhar
sem trazer os estereótipos, né? O que eu acho que talvez seja a parte mais difícil, né, nesse momento, mas eu acho que o estudo está aí, nessas ferramentas, essas pílulas, esses encontros que nós estamos fazendo com rodas de conversa, eu acho que vai potencializar e instrumentalizar os professores a trazerem trabalhos lindos, porque sempre são trabalhos muito ricos trazidos para a mostra de multilinguagens. Obrigada, professor Marcelo. Como podemos ver, a ERE está transversal nas diferentes linguagens e eu gostaria de pedir que vocês fizessem algumas considerações. Eu acho que esse movimento de transversalidade, ele tá, quando a gente passa por diferentes linguagens, né, estéticas e artes, na sala de aula também, mas acredito muito na transversalidade quando a gente pensa como isso atravessa várias dinâmicas diferentes da vida das nossas crianças, nossos estudantes e até das comunidades escolares também, né? Quando a gente pensa nos professores, nas famílias, né? Então, às vezes, passar um filme, né? Fazer uma criança protagonizar um filme pode parecer uma coisa muito simples, mas a gente está trabalhando ali a autoestima dela, está trabalhando a forma dela se comunicar no mundo, a forma dela de se entender no mundo, né? Então, esse caminho que eu tenho feito, né, com esses curtas que a gente tem feito em sala de aula, eu acho que tem aberto essa possibilidade para eles se entenderem como sujeitos críticos que estão vivendo ali naquele mundo e são sujeitos que são notados também, né? Um dos curtas que a gente fez foi o Criança Faz Ciência, que foi um curta que a gente fez para entrar no festival de curtas da UERJ do ano passado, né? Então a gente começou a discutir se as crianças fazem ciência, o que é ciência para as crianças. Então, a partir de um curta, a gente falou sobre várias questões, né, sobre esse universo do mundo científico, né? Eu acho que tem uma relação muito fina também entre fazer cinema e fazer ciência. E esse curta ele ganhou menção honrosa nesse festival da UERJ, né? Então, eu consegui umas medalhinhas lá, né? Eles não conseguiram participar da premiação, mas eu consegui umas medalhinhas e levei essas medalhinhas para a turma e contei para eles a importância de ganhar um festival, né? De ganhar uma medalha. E eles ficaram, tipo, maravilhados, sabe? Então, acho que esse movimento transversal tá tanto da gente trabalhar com conteúdos curriculares, disciplinares que estão lá nas bases, né, nacionais, mas também a gente trabalha com esse afeto, né? Com esse carinho, com esse calor, né? Que as crianças precisam muito, né? A gente tem que abraçar essa emoção que elas têm dentro de sala de aula. Às vezes é complicado, eles são muito agitados, né? Mas a gente trabalha isso de uma forma muito legal quando a gente brinca com o cinema e com as outras linguagens também. Eu acho que o Marco ele traz algo que é super importante, que é o protagonismo do nosso estudante. Muito mais do que protagonizar o espetáculo de teatro, de fazer um solo de dança, protagonizar um filme, ele está envolvido realmente em todo esse processo de construção de um projeto, seja de dança, seja de teatro, seja um projeto de artes visuais, e possibilitar isso aos nossos estudantes acho que é a grande riqueza da nossa educação, né? Fazer realmente com que ele participe de todo o processo, que é muito mais importante. É claro que a gente adora, né, se apresentar, o aluno ele fica muito feliz quando ele se apresenta, a gente nota, acho que um pulo de interesse pela escola depois de um evento artístico, mas a riqueza real está em todo esse processo, né? Como ele, depois que ele consegue se dar conta do quanto ele aprendeu, do quanto ele cresceu, do quanto teve de troca, né, entre os próprios colegas, entre os próprios professores. Então, eu sempre acredito, né, que o projeto artístico ele acaba sempre unindo muito mais a escola e poder fazer com que o aluno sinta que ele realmente é protagonista da própria educação, da própria evolução, é um grande diferencial. Pegando um pouco então dessa fala, né, do protagonismo das crianças na escola, nas práticas, durante esse trabalho feito com o Balé Afro, né, os alunos tiveram protagonismo do início ao fim na construção do processo, e aí ao final desse trabalho a gente fez uma culminância e os alunos optaram por fazer um sarau, né, e aí eles intitularam, eles nomearam o sarau afrocultural, né, com o número da turma, e aí eles construíram todo o processo do sarau. A gente fez um roteiro, né, do que ia ter nesse sarau, quais os livros que eles iam escolher para fazer a leitura de um trecho. Alguns alunos fizeram uma apresentação de dança ali, né, com os elementos do balé afro. Outros alunos ficaram mais envergonhados em dançar, mas eles gravaram. Então, eles pediram para gravar em casa o vídeo, mas para ter o protagonismo ali também, né, durante o sarau. Eles convidaram uma outra turma para assisti-los, né? Então, quanto isso é potente, né? Quanto eles se sentiram ali representados e representantes, né, de conhecimento, de compartilhar conhecimentos, né, mostrando ali o que eles aprenderam, né, no decorrer desse processo com o balé afro. Então, assim, eles se empoderaram ainda mais, né? Então, o processo da dança, com a construção, né, do evento, né, o quanto foi potente para eles nesse momento, essa construção desse protagonismo. E muito bacana o que você fala sobre a questão das práticas na escola, porque
passou agora o Abril Indígena, que eu acredito que seja um avanço no sentido da intensificação das temáticas indígenas. Então, nós saímos, ainda que parcialmente, do estereótipo do dia 19 de abril e avançamos nesse sentido de ampliar esse repertório. Só que, ainda assim, há uma necessidade de tratar das temáticas indígenas e dos sujeitos indígenas na contemporaneidade. É claro que é super importante e urgente trazer essas muitas questões históricas, sociais, mas se não entendemos, se não há um incentivo na formação inicial e formação continuada dos professores, o currículo antirracista, tanto na escola quanto nas universidades, batemos ainda nessa tecla que os povos indígenas existem apenas se estão na Amazônia, né? Ainda é tudo muito recortado nesse sentido, que só vamos falar sobre as temáticas indígenas no mês de abril. E isso eu digo de modo geral, no sentido da sociedade, no seu sentido estrutural. E a escola, é claro, ela faz parte dessa sociedade, de alguma forma ela pode reproduzir, mas é um movimento contrário, enquanto nós, educadores, e tantos outros educadores temos feito, de trazer, a partir do protagonismo indígena, dessas escritas indígenas, essa possibilidade dos muitos Brasis, dessas muitas narrativas. Então, eu vejo como esse movimento urgente, esse movimento político. Então, quando pensamos na literatura indígena enquanto movimento estético político, é esse momento também de dizer estamos aqui. E no sentido da sala de aula, mais uma vez a minha ênfase na formação continuada dos professores e nas práticas com os alunos. Então, chame um sujeito indígena para conversar com a sua turma, leve as crianças, se possível, numa aldeia indígena. Vamos discutir a partir dos referenciais indígenas. É claro que há bons títulos de autores não indígenas, mas já falaram muito. Já passamos do momento de falar a partir das nossas vivências, dessa relação de sujeito e povo, dessa relação no sentido carnal, espiritual. Então, temos que avançar cada vez mais nessa discussão. Então, fica aqui a minha fala mais voltada para esse olhar desse sujeito contemporâneo e desse Brasil que é indígena. Obrigada, professora Karina. Então, professores, como vocês puderam ver, muitas possibilidades de ampliar repertórios em suas práticas no cotidiano. E agora, gostaria de pedir as considerações finais dos participantes. Professora Karina? Eu agradeço muitíssimo o convite pela Gerer. Fico muito grata em estar aqui nessa mesa, nessa conversa com colegas com práticas tão potentes. E fica aqui, mais uma vez, a minha fala ao encontro de pensar o Brasil diverso, essa possibilidade dos Brasis e das muitas narrativas. Obrigada. Obrigada, Karina. Professor Marco? Agradeço a oportunidade da Gerer, né, e também a felicidade de dividir a mesa com pessoas tão ilustres aqui, né, tão provocadores, instigadores também. Acho que todo mundo sai renovado nessa troca, desse encontro. É muito importante entre nós, professores, né, a gente ter essa possibilidade de se encontrar, de se ver, de se olhar no olho assim. Também quero agradecer muito também a equipe lá da Maria de Cerqueira, né, por ter abraçado aí esses processos, né, de fazer arte, fazer cinema em sala de aula. Agradeço muito também as crianças lá, as crianças da Tropa Inteligente, né, que foi a turma do ano passado, e também as famílias que tiveram comigo nesse processo aí de autorizar eles a mergulharem nesse universo do cinema, né. E aí eu também deixo o convite, aí, a provocação, a instigação de que outros professores também sejam cativados, né, para essa faísca, sabe, que é fazer arte, que é brincar com as crianças, que é viver a sala de aula com alegria mesmo, né. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro. A realidade é muito dura, mas a gente também não pode perder a ternura, né? Então, deixo o convite aí da gente abraçar e mergulhar esse corpo brincante, essa força brincante que nossas crianças têm. Eu acho que isso que faz a educação ter sentido para todo mundo, sabe? Muito obrigada, professor Marcos. Agora a Luana Siqueira, por favor. Queria agradecer mais uma vez, né, por estar aqui nessa mesa, agradecer também a minha gestão escolar, a diretora Patrícia, né, a equipe toda da escola que sempre apoiou o meu trabalho, né, que incentivou, que pega na mão e vai junto, né, nessa dinâmica aí, nessa educação antirracista, as crianças, né, e as famílias também que contribuíram com esse processo, com o meu estudo, com a minha pesquisa, né, esses alunos que
compartilham, né, essas angústias, os seus sonhos, então com a gente. Então, assim, né, agradeço também essas crianças e também deixo um convite aqui para os professores de educação física para a gente poder pensar essa educação física antirracista também, né, no chão da escola, e pensar, né, que esses corpos que estão ali em relação com a gente são corpos que estão para além do físico, né, são corpos que carregam memórias, que carregam histórias, né, então a gente precisa pensar também na contribuição da educação física e nessas multilinguagens e nesse trabalho antirracista dentro da escola. Obrigada, professora Luana. Marcelo, pode falar. Eu queria muito agradecer o convite, agradecer especialmente a Jo Brilhantino, nossa coordenadora, a Bianca Matisse, a gerente da GPPE, e aproveitar e fazer um convite a todos. É claro que participem da Mostra Municipal de Multilinguagens, a 4ª Mostra Municipal de Multilinguagens, aqui está o regulamento. As inscrições vão até o dia 12 de julho e qualquer unidade escolar, seja da educação infantil, a EJA pode participar com projetos de teatro, de música, de dança, de artes visuais e principalmente projetos que misturem todas essas linguagens, afinal é a 4ª Mostra Municipal de Multilinguagens. Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer, uma mesa muito potente. Agradecemos a participação de todos e todas que nos assistem. Sigam a Gerer no Instagram, @gerer.smerj, e nos marquem na 4ª Jornada da Gerer pelo Instagram. E para contato conosco, é através do e-mail gerer.sme@rioeduca.net. Essa mesa se encerra aqui, a 4ª Jornada da Gerer também, porém as discussões se ampliam em suas unidades. Um abraço e até a próxima!